O ponto fraco dos principais clubes da Europa do canal Storable. Bora lá! Olá! Sejam Opa! muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês farei uma das continuações mais esperadas do canal. Me senti aqui até bem acolhido. Parece que eu tô numa mesa de jantar aqui, trocando uma ideia, me A senti bem. criptonita dos principais times versão Eita! Europa. Se você não viu a parte 1, basicamente... Lembrando que esse vídeo aqui eu vi, ele é de 2022. Então, alguma coisa pode ter mudado. Por exemplo, nesse meio tempo, a Argentina foi campeã do mundo. Não que a Argentina seja um time da Europa, né? Mas eu acho que não aconteceu muita coisa diferente. Vamos ver o que ele vai falar, não sei ainda qual é, né? Qual os pontos que ele vai trazer aqui, mas se tiver alguma coisa que já não é mais ponto fraco, a gente fala aqui. Mas eu acho que não aconteceu nada demais pra isso. Vamos ver. A gente tenta apontar o ponto fraco na história de um time, uma mancha na história ou algo em que o time sempre se dê muito mal, fazendo uma conexão com a cultura pop, onde a criptonita nada mais é do que o ponto fraco do super-homem. Ou seja, nesse vídeo falaremos do ponto fraco dos super times da Europa. Lembrando que esse vídeo tem um grande potencial de ofender pessoas, vai mexer com polêmica das brabas. Então, já aviso que se você não levar isso aqui como uma grande brincadeira, não vai ser legal. Lembrando também que pela enorme quantidade de bons times na Europa, muitos infelizmente vão ficar de fora. Deixa aí nos comentários outras criptonitas de times europeus O nome do cara. Ai. que não couberam no vídeo. E vale lembrar que o vídeo foi feito na visão de um brasileiro olhando para o futebol europeu. E eu fiz com a ajuda da galera lá da Twitch. Então, qualquer coisa que você discordar ou sei lá, manda aí nos comentários que eu sempre leio tudo. Bom, com tudo isso explicado, vambora pro vídeo. Bora. Ué? Que susto, mano. Meu, essa hora, o que deve ser? Moleque, eu pensei que era aqui em casa. Que susto! Caraca, filhão. Ué? Que Jola. susto. Que é isso? Caraca. Nossa senhora. Caraca. Isso mesmo, esse vídeo é um oferecimento da loja Boutique do Boleiro, uma loja virtual Caraca, mano, conseguiu chamar a atenção. Boa de publi. camisas de times. Tem Caraca. camisa de treino, camisa retrô, camisa de seleção. Gosto muito de camisa retrô, hein? Tenho poucas, mas eu gosto muito. Inclusive, quero comprar mais camisas retrô. Eu acho uma lindeza, velho, camisa retrô. Eu sou totalmente apaixonado por camisas retrô. Prefiro até camisa retrô do que as atuais. De Acho clube. mais Lá style, tem camisa não das sei. principais ligas europeias, de clubes brasileiros, de uns times exóticos tem também, diversas formas de pagamento e entrega em todo o Brasil, diretamente na sua casinha. E reza a lenda que se você falar que veio pelo canal Storable Futebol, eles podem até te dar um descontinho. boutiquedoboleiro.com.br. Age feito, então... Um gato comendo bora ali o pacote. pro vídeo. Começando pela Espanha, vamos falar do clube mais bem sucedido do mundo, o maior campeão do planeta, o Real Madrid. Sua criptonita é talvez o motivo de tudo isso, a ditadura de Franco. Basicamente, a Espanha, que recém tinha saído de uma sangrenta guerra civil, passava por uma ditadura, liderada por Francisco Franco. O principal clube espanhol da época era o Barcelona, um símbolo da Catalunha. Por isso, o general teria favorecido o Real Madrid com algumas coisinhas. A contratação de Di Stéfano, alguns bem bolados na arbitragem e até na construção do estádio Santiago Bernabéu. Eita! Afinal, o estádio foi construído em menos de 3 anos na capital de um país que tentava se recuperar de uma guerra civil. Tá bom, né? Fazer o quê? Basicamente, durante o regime de Franco, os merengues encerraram um jejum de 2 décadas sem vencer um título, além de suas 6 primeiras taças europeias. Eu lembro que tem essa polêmica do Real Madrid, né? Que nessa época aí eles ganharam bastante Champions. E até certo tempo, né? Era a maioria das Champions. É que agora a maioria das Champions é conquistada, eu acho que nesse século, se eu não me engano, né? Eu contei a Acho história que é bem isso. por cima, pois tem muito time pra falar nesse vídeo. Caso você tenha se interessado em saber mais, veja o documentário que conta toda essa história, que eu vou deixar o nome aí passando na tela, ou aguarde o dia 16 do mês que vem, onde eu irei postar o meu próximo vídeo, As Ditaduras e o Futebol. E é óbvio que eu vou contar essa história completinha lá.
A grande criptonita do Barcelona. Inclusive, com o Independente tem algo parecido, né? Não em questão de ditadura, mas o Independente aqui, né, no continente sul-americano foi um time que foi bem favorecido. Tanto é que tem várias Libertadores e algumas dessas Libertadores conquistadas de maneira bem contestada, né? É a gestão do clube. Sim, isso mesmo. Eles conseguiram fazer um dos clubes mais rentáveis, famosos e de marca mais forte no mundo ficar com um patrimônio negativo em situação de quebra contábil, sem dinheiro nem para pagar os salários. Um time praticamente apenas de jogadores da base. É bizarro. Vou admitir um negócio aqui. Ó, vou vir com spoiler aqui em Storyboy. As coisas melhoraram, veio o patrocínio da Spotify, o Barcelona quase chegou na final da Champions. Tem um tal de Lamine Yamal aí que tá jogando muita bola. O Rafinha também, que acho que não tava aí ainda, também tá jogando. Busquets já caiu fora, Piqué já caiu fora, Alba já caiu fora, Dembélé já caiu fora. E tá bem no PSG. É legal, né, ver o vídeo das antigas. O Araújo não é muito... Nessa época acho que ele tava bem até. Não é lá muito bem querido pela torcida do Barça, porque comete erros em momentos cruciais. Acho que é isso, né? Eu não sei vocês, mas eu olho a escalação do Barcelona, eu não reconheço praticamente ninguém. É uns moleque da base com os jogadores que restaram, e é isso. Também chama a atenção o... Mudou algumas coisas. Tem bastante gente da base, né? O Barça é um time que usa bastante jogadores da base, mas mudou bastante coisa aqui. Esse vídeo faz mais de 3 anos. E é muito louco ver como é que o futebol é cíclico, né? O Barcelona tava numa merda total. O quanto E o agora não Barcelona tá mais. contrata mal. E muito por isso, recentemente pudemos ver vexames históricos. Levou 3-0 da Juventus em 2017, 3-0 da Roma em 2018, 4-0 para o Liverpool em 2019, ser eliminado pelo Bayern de Munique, levando Nossa, 8-2. Essa foi vergonhosa. Com Messi e Suárez em campo. E a cereja do bolo, em 2021, cair na fase de grupos da Liga dos Campeões. Caraca, teve isso, né? Verdade, velho. O spoiler, pouco mais de 3 anos depois, o Barça apresenta um dos melhores estilos de futebol da Europa, acabou não ganhando a Champions, né? Nem pra final, mas fez uma das melhores, pra mim a melhor semifinal que eu já vi, né? E uma semifinal totalmente épica, maluca com a Inter. E é um time que tem um bom esquema de jogo, tem um bom treinador, o Hans Flick, e tem um bom elenco também, tem um bom time, um time bem ajeitadinho, uma joia aí, o Lamine Yamal, que se o Barça conseguir cuidar bem dele, que nem cuidou do Messi, pode render frutos por muitos e muitos anos. Então as coisas mudaram, muito louco como o futebol muda, né? Muda. Chegou a vez do Atlético de Madrid. Sua criptonita é o Real Madrid. Simples assim. Digamos que o Atlético, quando vai na praia... Continua sendo assim, hein? Esse ano eles foram eliminados pelo Real Madrid na Champions League. Nunca consegue pegar um sol. Porque ele tá sempre na sombra do Real Madrid. Além de ser patinho do clube merengue, eles não possuem uma Champions League sequer. Isso é muito culpa do Real. O Atlético perdeu 2 decisões de Liga dos Campeões para o Real Madrid, das formas mais cruéis possíveis. O único diferencial é que eles já foram rebaixados. Mas isso nem é tão legal assim. Mas eles têm um Mundial sem Champions League. E aí, Real Madrid? Aposto que isso você não consegue. Chupa. Indo para a Alemanha, vamos falar do Bayern de Munique. Sua criptonita são os minutos finais de uma final de Champions. Específico, né? Pois é o que tem. Os bávaros já perderam 5 finais de Champions League. 3 delas ele vencia até os últimos minutos da partida. Caraca. Isso começou na temporada 1986-87, quando os alemães venciam o Porto por 1-0 até os 80 minutos. Com 83, estava 2-1 para o Porto. Nossa, pô, baita curiosidade. E o Bayern já disputou 5, já perdeu 5 finais? Nossa. Na temporada 1998-99, eles venciam o United por 1-0 até os 90 minutos. Aos 93, já estava 2. Moleque, tem alguma coisa mais broxante no futebol do que teu time tá ganhando, ainda mais um jogo decisivo assim de final, Champions League, e pô, até os 90 tá ganhando e tomar uma virada, velho. Nossa, deve doer muito. Tomar um gol no final, mesmo com o teu time já empatando, já é doído.
Agora imagina tu tomar uma virada, velho, em menos de 3 minutos com o jogo acabando, velho. Nossa senhora. Nossa. 2-1 pro Manchester. Para finalizar, na edição de 2011-12, eles estavam vencendo o Chelsea até os 88 minutos do jogo, quando tomaram empate e foram derrotados nos pênaltis. Bate 80 minutos, a torcida do Bayern já fica desesperada, porque... Caraca, velho, realmente, baita criptonita. Caraca, velho. Nossa, das 5 finais que perderam, 3 foram tomando gols no final. Uma acabou indo pros pênaltis, mas mesmo assim foi gol no final. Que loucura, velho. Nossa, e se que for pra ideia perder, disso. vai perder agora. Isso nos leva ao Borussia Dortmund e sua criptonita, o Bayern de Munique. É, eu O tinha Borussia pensado nisso. deve ser todo pálido, alemão e sempre na sombra. Na sombra do Bayern. Tá que nem o Real Madrid e Atlético. Eles não são nem os maiores rivais um do outro, mas qualquer tipo de delírio de grandeza que o Borussia tenha é fortemente reprimido pelo Bayern, que inclusive já salvou o Dortmund da falência em 2003, quando emprestou 2 milhões de euros para o clube conseguir se manter. Caraca. Quando se trata de Borussia, E depois roubou Lewandowski. Roubou não, né? Pagou. Teve mais. Quem mais foi do... Caraca, daquele time lá do Borussia, teve vários que vieram. O Hummels. até a Teve mais, criptonita teve do mais. Bayern não surte efeito, já que na final da Champions de 2012-13, entre Borussia e Bayern, foi o Bayern que marcou o gol no finalzinho. Ó, Vamos pelo menos isso, né, pai? para a Itália e já começamos com o Milan. Sua criptonita é a corrupção. O futebol italiano, Eita. infelizmente, é marcado por diversos casos de manipulação de resultados, nas mais diversas proporções. E isso não é novidade, mas o fato é que o Milan esteve diretamente envolvido nos 2 principais deles. O Totonero, de 1980, que rebaixou o Milan para a Série B, e o Calciopoli, de 2006, que só rendeu uns pontos perdidos na tabela. Já o seu rival, a Internazionale, tem como criptonita não ser a melhor. Eu sou o melhor. Eita. Bom, todos sabem que a Inter é um dos principais times italianos, mas o maior campeão italiano é a Juve. Ok, na Copa Itália é a Juve também. Tá, mas na Champions League, o italiano de maior sucesso é o Milan. No Mundial é o Milan também. Tá, e na Liga Na Europa? Europa Liga. Aí sim, a Inter é a principal. Ó, Mas ao lado tem que respeitar. da Juve. Aí é A complicado. Inter não consegue ser a melhor em nada. E menção Não, que isso? Calma aí. Essa frase machucou o torcedor da Inter. rosa para esse escudo tenebroso da Inter. Vamos agora para a Juventus, que O outro era mais da hora mesmo. também andou inventando Não achei esse totalmente feio, não, mas o outro escudo da Inter era mais bonito. Não sei se é nostalgia também, mas me dá um toque, né? Não sei. Eu na gosto, questão do gosto escudo, mais. mas tudo bem. Sua criptonita é o vice-campeonato. Sim, simplesmente o Vasco italiano. Tá certo que a velha senhora é a maior vencedora do italiano, mas vocês já viram o número de vices? A Juve tem 21 vices, sendo disparado o time que mais tem vices no torneio. Mas não fica só aí não. Na Liga dos Campeões, a Juventus já alcançou a final 9 vezes. E sabe quantos títulos? 2. Nossa. Caraca. Perdeu 7, moleque. A Juventus perdeu 7 decisões Eu achando que o Bayern perdendo 5 já era muito. Champions League. 7. Em 73 Nossa. perdeu pro Ajax, em 83 pro Hamburgo, em Doações. 97 pro Borussia, em 98 pro Real Madrid, em 2003 pro Milan, em 2015 pro Barcelona, em 2017 pro Real Madrid de novo. Fora mais um vice de Liga Europa, 7 de Copa Itália, 7 de Supercopa Itália, enfim, viciada no segundo lugar. E se você não tá satisfeito com esse tanto de vice, tem o caso Calciopoli, que eu citei lá no Milan. Bom, a Juventus também participou e foi punida diretamente com a perda do título e o rebaixamento para a segunda divisão do italiano. Partindo para a Inglaterra, vamos começar pelo Liverpool. Sua criptonita é a Premier League. Ué, como assim? Em 1990, ele já tinha 18 títulos, era disparado o maior campeão inglês. Em 92, foi criada a Premier League, e o clube inglês passou 30 anos, sim, 30 anos sem vencer a Liga Nacional. Daí foi Não loucura. pense que o Liverpool passava por um momento duro, e nem nada do tipo. Durante esse período, ele venceu 2 Champions League, 1 Mundial, 1 Liga Europa, 3 Supercopas da UEFA e algumas outras copas aí na Inglaterra. Ele só foi ganhar a Premier League na temporada 2019-20, depois de 30 anos de jejum. E esse ano vai ganhar de novo, hein? Estamos em 2025, você que tá vendo aí do futuro, me conta se depois o Liverpool ganhou mais alguma
Premier League, mas hoje de 2025 o Liverpool já ganhou a Premier League, né, de novo. Bens a Deus, hein? Indo agora para Manchester, vamos falar do United. Sua criptonita é o treinador, mas não um em específico, e sim todos que vieram depois da lenda do clube, Alex Ferguson. O escocês treinou os Red Devils de 1986 até 2013 e ganhou tudo. 13 dos 20 ingleses do clube, 2 das 3 Champions, 2 mundiais, uma Supercopa da UEFA e mais umas copas inglesas aí. Pode apostar que o Manchester United só é esse gigante do futebol mundial, muito em virtude ao trabalho desse homem aí. Até porque, depois dele, Jesus. Faltou ele deixar um sucessor, que aí ferrou tudo. Depois de 2013, o clube não consegue mais bater de frente com seus rivais ingleses. Venceu uma Liga Europa e, com todo respeito, o Manchester United merece mais. Já o outro time de Manchester, o City... E esse ano acho que a única coisa que o United pode vencer é uma Liga Europa também, né? Ou tem alguma Copa, não sei. Como criptonita, a Série B. Ultimamente, sendo algo bem fora da realidade do clube, já que ele foi comprado e hoje é um time milionário, o Citizens tem um passado bem íntimo com a segunda divisão. Afinal, ele é o maior campeão do torneio, ao lado do Leicester. E mesmo com o hack de dinheiro infinito que ele tem, até a data da postagem desse vídeo, o Manchester City tem o mesmo número de conquistas da segunda e da primeira divisão. Eita! Não, mas eu acho que ultrapassou, porque depois ele ganhou mais. Mas tá parelho aí. Porque depois desse vídeo ele ganhou mais Premier League. 7-7. E se você quiser, pode usar como criptonita para o Manchester City também a falta da orelhuda em sua galeria, que ainda anda bem pobre de títulos. Isso aqui envelheceu mal. Não falta mais, não falta mais. Títulos internacionais realmente não tem muito mais. Tem o Mundial também que eles ganharam, mas a Champions League não falta mais. Guardiola resolveu pra eles. Esse daí caiu. Essa criptonita aí não existe mais. O Manchester City, quem diria, ganhou uma Champions League. Internacionais. Isso o dinheiro ainda não conseguiu comprar. A Champions o dinheiro conseguiu comprar. Vamos falar agora do trio de Londres, começando pelo Chelsea, que tem como criptonita o Chelsea pré-Abramovich. Diferente dos outros clubes aqui do vídeo, o dinheiro do dia pra noite já rendeu troféus e até uma certa tradição para o Chelsea. Antes de 2003, quando foi comprado pelo bilionário russo, os Blues só tinham vencido um campeonato inglês e eram apenas mais um clube endividado da Inglaterra. Hoje, tem 6 ingleses, 2 Ligas dos Campeões, sendo o atual campeão, e pode conquistar o seu primeiro Mundial. Ou quem sabe o Palmeiras vence seu primeiro Mundial. Ou sei lá, o Monterrey. Quer um spoiler? Foi um jogo complicado. O Palmeiras quase conseguiu levar para os pênaltis, mas o zagueirão Luan, sempre envolvido em besteiras, infelizmente, com o Palmeiras, acabou cometendo mais uma besteira, né? E o Chelsea venceu com gol de pênalti na prorrogação, né? Quase esse jogo foi para os pênaltis. Vai que, né? Enfim, vamos falar agora do Arsenal, cuja criptonita são os títulos internacionais. O Arsenal, dentro da Inglaterra, é gigante. Terceiro maior campeão da liga, sendo o único time a vencer a Premier League de forma invicta, maior campeão da FA Cup, beleza, mas cruzou a fronteira, Jesus! O Arsenal não consegue vencer um título internacional de expressão. Podemos dizer que o Arsenal de Sarandi tem mais sucesso internacional do que o Arsenal. É bizarro. Ele tem 2 títulos internacionais, mas são de torneios meio pro tamanho do clube, que sonha com a Liga dos Campeões. Outro spoiler, já tivemos, né, o Arsenal estava na semifinal contra o PSG, o jogo inclusive foi ontem, né, do dia que eu tô gravando aqui, hoje é quinta, o jogo foi na quarta-feira, dia 7, e o Arsenal pipocou de novo, e não vai ser dessa vez que o Arsenal vai ganhar uma Champions League, quem sabe na próxima temporada. Nessa temporada estava próximo, amassou o Real Madrid, mas tremeu pro PSG, e aí a final é PSG Internacional. Torneio que eles alcançaram a final uma vez, em 2006, quando perderam a final para o Barcelona, e depois disso foram 10 eliminações. É aquela final com gol do Belletti, não é? Posso estar errado, mas eu acho que é a final com o gol do Belletti. Ações consecutivas nos mata-matas. E 8 delas foram nas oitavas de final. Para terminar, pelo menos dessa vez
Foi na semi. Inglaterra, vamos falar do Tottenham, que compõe o atual Big Six do futebol inglês. Sua criptonita é um título. Eu digo um título de primeiro escalão. Não vence o inglês desde os anos 60. Não vence a FA Cup desde os anos 90. Não vencem a Liga Europa desde os anos 80. Nem sabem o que é Champions League. Enfim, daí criaram a Conference League. Todo mundo pensou, agora vai, não é possível. Resultado, Tottenham eliminado na fase de grupos. E o Tottenham passa ano a ano e continua passando vergonha, né? Impressionante. Será que vai ter uma reviravolta aí nos próximos anos que tá complicado pro torcedor do Tottenham, cara? Meu amigo... Parabéns. Finalmente chegando a Portugal, vamos começar pelo Benfica. Sua criptonita é a maldição de Bela Gutmann. Sim, se você é inscrito no canal, você sabe do que eu tô falando. Se não, dá uma passada no vídeo das maldições no mundo do futebol que você entende essa história. A zica do velho é tão braba que o Benfica nunca mais venceu um título continental e viu seu rival Porto o igualar ou passar em todos os torneios internacionais, enquanto o Benfica perdia final atrás de final das formas mais bizarras possíveis. E falando nele, a criptonita do Porto é a Taça da Liga. A maldição de Bela Gutmann, se eu não me engano, eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, um short. Ele foi o único técnico a ganhar Champions League pelo Benfica. O Benfica tem duas, ele ganhou as duas. E aí o pessoal, ele foi demitido, alguma coisa assim. E ele falou assim que depois dele o Benfica não ganharia mais Champions. Foi algo assim, não lembro exatamente as palavras. E aí o Benfica nunca mais ganhou a Champions League. Fizeram até uma estátua dele pra ver se tirava a zica de certa forma também, pra fazer uma homenagem, porque ele é um grande técnico que passou, né, um dos maiores, se não o maior que passou pelo Benfica. E desde então nunca mais o Benfica viu a corzinha da taça da Champions. Tá certo que é um torneio novo, mas o Porto não consegue por nada ganhar. Podemos dizer que se aqui no Brasil o São Paulo não consegue a Copa do Brasil, em Portugal o Porto não consegue a Taça da Liga. E nessa edição de 2021, pra variar, o Dragão já caiu fora. Pô, não sei se o Porto conseguiu a Taça da Liga. Comenta aí depois, você que tá mais ligado. Eu não tô ligado no Campeonato Português. Pra fechar Portugal, vamos falar do Sporting. Sua criptonita é ser sempre a terceira força. Por mais cruel que pareça, o Sporting sempre acaba na sombra, ofuscado pelos dois outros grandes. Ele tem muita torcida, mas menos que Porto e Benfica. Ele tem muitos campeonatos portugueses, mas menos que Porto e Benfica. E assim vai com quase tudo. Fora que o clube ainda não conseguiu se provar internacionalmente. Sua chance de ouro veio quando ele tinha a chance de decidir a final da Liga Europa na temporada 2004-05 em casa, contra o inesperado CSKA Moscou. Eles marcaram o primeiro gol, mas acabaram tomando a virada, 3-1, frustrando e muito toda a torcida sportinguista. Para finalizar esse vídeo, pois já tá muito longo, vamos falar da França. A criptonita do Eu já até sei, hein? E essa criptonita pode ser quebrada nos próximos dias, cara. Hoje é dia 8 de maio, dia 31 tem final da Champions League e pasmem. O PSG, que não tem mais Mbappé, não tem mais Messi, não tem mais Neymar, está na final contra a Inter. Rapaz, será que vai quebrar? Você que tá vindo do futuro, e nem é um futuro tão distante, se você estiver vendo depois do jogo da final, me fala aí, o PSG quebrou essa criptonita? O PSG é a Champions League, mas um clube com muito dinheiro injetado que sempre se frustra na Liga dos Campeões. Pelo menos até agora, já que os meus vídeos têm um poder incrível de zica. Foi só eu fazer a parte 1 falando que o Galo não tinha bi e que o Remo não ganha título, que o Atlético ganhou logo 2 bis e o Remo ganhou uma Copa Verde. Fato é que até esse e tem o fato do City aqui também, que o City já ganhou a Champions. exato momento, o PSG não é nem o maior campeão francês e nunca venceu uma Liga dos Campeões. Coisa que na França até o momento não ganhou a Liga dos Campeões, mas tá na final, jogou muito bem. Vai ser uma final bem equilibrada entre Inter e PSG e vamos ver. É uma final bem aberta, qualquer um dos dois pode ganhar. Acho que não tem um grande favorito não. Apenas o Olympique de Marseille conseguiu. E falando nele, a criptonita do Olympique é o escândalo de corrupção de 1993, onde um jogador do Marseille subornou jogadores do Valenciennes
às vésperas da final da Champions contra o Milan, para que eles se sagrassem campeões do campeonato Eita. francês, enquanto iriam disputar a final da orelhuda descansados. Resumidamente, o Olympique venceu ambos, tanto o francês quanto a Liga dos Campeões. Mas o esquema veio à tona, e por isso foi retirado o título do francês, o clube foi rebaixado para a segunda divisão Nossa. e foi retirada a vaga no Intercontinental daquele ano. A Europa, no final das contas, foi representada pelo Milan. Caraca, Bom, não sabia disso rapaziada, não. finalizo Nossa. o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Pô, vídeo muito brabo. Vídeo original, inclusive, do Storyable tá na descrição. De todos esses pontos fracos que ele apresentou de cada time, qual é o mais vergonhoso? Qual o maior, assim? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!